Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver o método de levantamento por interseção angular, quando devemos utilizá-lo e também como calcular as coordenadas do ponto de interesse por contas e também pelo AutoCAD. Iniciando mais um método de levantamento, aqui a gente vai ver então a interseção angular, certo? Relativo à nossa disciplina de topografia 1. No último método de levantamento que a gente viu aqui na topografia, que foi a interseção linear, a base dele então era a gente medir as distâncias. Nesse caso aqui, o método tem como seu princípio a medição de ângulos. Então, a partir de dois pontos com coordenadas conhecidas, a gente vai encontrar a coordenada do ponto de interesse através da medição de ângulos. A gente mede o ângulo do outro ponto de apoio e, em seguida, o ângulo do ponto de interesse. Mudamos nosso equipamento de local e o mesmo procedimento, né? Medimos o ângulo da ré e, em seguida, para o nosso ponto de interesse. Tá? Qual que é a base? É formar um triângulo com uma distância conhecida e dois ângulos, e através desses dados, utilizando a lei dos senos, encontrarmos aí outras distâncias e, consequentemente, com distância e ângulo, a coordenada do ponto de interesse. Tá? Então, nesse método, a gente não tem necessidade de medir distâncias. A gente precisa da distância entre os pontos de apoio, que aí pode ser medido até em campo ou utilizando as coordenadas. A gente pode ter essa distância aí também de forma matemática. Então, como que a gente vai... Quando que a gente vai utilizar esse método? Basicamente, esse método ele é utilizado em pontos inacessíveis. Em muitos casos, esse ponto inacessível a gente pode estar medindo com o próprio laser da estação, porém, em alguns casos, a superfície desse ponto pode ser uma superfície que não reflita bem o laser e a estação não vai conseguir ler. A gente pode utilizar o método. Ou esteja numa distância maior do que o laser consegue medir, então pontos inacessíveis aí pela distância, tá? Ou até em alguns equipamentos que a estação não tem aí a medição sem o prisma, né? E aí a gente vai acabar utilizando este método, tá? Basicamente, então, são por pontos inacessíveis ou com superfície de reflexão não muito boa. A professora Evelyn, no vídeo de métodos de levantamento de campo, lá da prática de campo, desse método de interseção angular, ela mostra lá a medição de uma torre de alta tensão que está a uma distância muito grande, o laser não mediria, ou mesmo que fosse medir, a torre de alta tensão tem algum certo problema ali de garantia, né, que vai refletir corretamente esse laser, podendo dar algum problema ali na distância. Então, a gente adotou o método de interseção angular para medir. Tá? Como que a gente vai fazer essa anotação lá em campo? Pode ser por croquis. Então, a gente tem um croquis com a distância entre os dois pontos e depois os ângulos, tá? O ângulo viria escrito aqui em cima, né? Tá? A gente anotaria o ângulo no sentido que foi medido. Porque, por exemplo, aqui nesse caso,
esse ângulo medido do 1 para o 2. Depois a gente teria que mudar a estação de lugar, do 6 para o 1, e medido este ângulo também. Então, nesse caso escrito daqui para cá, seria a medição do 6 para o 1, e aqui em cima, do 1 para o 6. No vídeo de prática de campo, o professor explica bem como escrever aqui nesse caso, né? Os ângulos. Então, os ângulos estariam escritos aqui nas retas. E como é que a gente sabe que isso é um método de interseção angular só de olhar? Tá? O método de interseção angular, a gente tem uma linha contínua até a metade e depois a pontilhada. Lá no de interseção linear era toda pontilhada, né? Aqui, então, é uma reta contínua, uma linha contínua até a metade, e depois a gente continua com a linha pontilhada, tá? Na planilha de campo, aqui funciona o mesmo esquema. Ó, a gente está com nossa linha base, né? Do 1 e do 6. Então, como a gente tem que levantar o ângulo dos dois pontos, tanto do 1 quanto do 6, primeiro a gente bota a estação no 1, fez a ré no 6, certo? Temos a medida da nossa ré e depois a medida das vantes, tá? Cada uma delas aqui, e depois com a estação no 6, a medida na ré e as nossas vantes também. Nesse caso eu posso zerar na ré, e aí o nosso ângulo já é o ângulo irradiado, ou caso eu não zere na ré, a gente precisa encontrar lá o irradiado, né? Leitura de vante menos a leitura de ré, que eu já vou mostrar para vocês aqui na frente quando a gente for fazer as contas, certo? Então, como eu falei para vocês, tem o vídeo de interseção angular, já lá no nosso canal, e eu peço que vocês assistam ele para a gente entender bem a prática de campo, né? A gente tem lá os procedimentos de campo, de interseção angular no nosso canal. Vai aparecer o card aí em cima para vocês, e aí vocês assistam ele, que é bem importante para entenderem realmente como funciona em campo esse levantamento. Como nós vamos fazer o cálculo, então, para chegar nas coordenadas do ponto de interesse? Estou com o meu croquis do campo, o mesmo que foi feito lá no outro vídeo, né, de procedimentos de campo, do método de interseção angular. Aqui eu sei que a interseção angular, linha contínua até a metade, depois pontilhada, do outro lado a mesma coisa. E entre os pontos de apoio, eu sei que do A para o B deu 146, 23, 41, por causa da direção da escrita. E a mesma coisa, o 296, 0950, por causa da direção da escrita. Então, é do B para o A. Tem as coordenadas e a partir disso eu vou começar a calcular. O primeiro passo é encontrar essa distância que eu podia ter medido em campo, mas como não foi medida, eu posso encontrar ela aqui com a função POU. Para quem quiser ver o passo a passo, tem o vídeo. Vou deixar aqui no card e na descrição. E vamos entrar lá com os dados, né? A função POU, YB menos YA, XB menos XA, porque eu quero de A para B. Tá? Então, de A para B, usei essa função e descobri a distância, dei lá o alfatam para chegar na letrinha F e tenho também o azimuth. Certo? O segundo passo vai ser encontrar esses ângulos internos. Tá? Primeiro eu vou encontrar esse aqui, que é igual ao irradiado, né? Vou calcular o irradiado. Irradiado de B a C, vai ser o meu ângulo aqui do ponto A.
desse triângulo, né? Então, 227, leitura advante, menos 146, a leitura da ré. Eu encontrei aí o resultado, 81, 35, 29, que eu também vou dar um nome para ele de A, tá? Para a gente fazer lá o triângulozinho da lei dos senos. Beleza? Então, meu irradiado BAC é igual ao A. Por que eu estou dando essa diferença? Porque agora, quando eu for calcular esse irradiado aqui, ó, eu tenho irradiado com A, B, C. Porém, nesse caso, o meu ângulo B, ele é o interno e o irradiado é o externo, já que é no sentido horário. Então, fazendo a conta, eu vou descobrir que meu irradiado é 265, menos 360 menos ele, eu acho meu ângulo interno aqui. Beleza? E por último, o ângulo C, que aí é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá 180. Então, o meu C vai ser o 180 menos o B e o A, ou, né, menos A mais B ali, e o C, então, deu 3,36, 24. Então, agora eu tenho os três ângulos e tenho essa distância aqui. Qual vai ser o próximo passo? Como eu já achei meu azimuth de A para B, eu quero a minha distância de A para C. Vou fazer do lado direito do triângulo também, igual eu fiz lá em interseção linear. E aí eu tenho minha lei dos senos, que também tem um vídeo com o professor Lúcio explicando. Tá o card aí e vai ter na descrição do vídeo, tá? E aí, lá ele mostra o triângulozinho ABC e os seus respectivos ângulos, né? Então, o A sobre seno de A está para B sobre o seno de B, assim como está para C sobre o seno de C. Nesse caso aqui, eu já tenho os três ângulos, eu tenho a distância C e eu quero a distância de A para C, que no triângulo é o B. Então, eu vou usar essa parte aqui da fórmula. Como que eu quero descobrir o B? Eu vou tirar o seno aqui de baixo, passar multiplicando. Eu chego nessa fórmula e tenho essa minha distância, 969,249 metros, tá? 969,249 metros é a distância de A para C. Próximo passo é calcular o azimuth de A para C, porque eu não tenho ele ainda, né? Eu tenho meu irradiado e tenho meu azimuth de A para B. Eu quero o azimuth de A para C. Eu tenho o azimuth da ré e tenho um irradiado. E minha fórmula diz que o irradiado, eu quero essa direção, o azimuth desta direção, o azimuth da avante, é o azimuth da ré, que eu já tenho, mais o irradiado. E aí eu descubro que o meu azimuth de A para C deu 63,0747. E agora, com essas duas informações, eu vou usar a função REC na calculadora, igualzinho eu fiz no linear. Entro função REC distância e ângulo, e distância e o azimuth, encontro os ΔX e ΔY, somo com as minhas coordenadas de A, lembrando sempre que o primeiro a sair é o ΔY, depois o ΔX, né? Alfa tan lá, letra F, chega no ΔX, somo com as coordenadas do ponto A e eu acho as coordenadas do ponto C. Beleza? E aí nós vamos então para o AutoCAD ver como que nós vamos fazer esse procedimento no AutoCAD. Então, já adicionei os meus dois pontos, meu ponto A, meu ponto B, tá? Vou fazer uma linha aqui entre eles. Beleza? E agora eu quero fazer essa linha e essa linha para onde elas se cruzarem, seu ponto C. Como que eu vou fazer isso?
Eu vou, primeiramente, lá no meu Drawing Units, tá? DD Units eu escrevi. Vou aqui em direção, aqui no ângulo, e vou falar, ó, daqui para cá, do A para o B. Tá? Então, ó, direção, outra, escolho um ângulo de A para B. Beleza? E eu vou entrar com as informações dessa linha. Só que eu não posso entrar com um ângulo lido, tem que ser com irradiado. Então, eu vou puxar aqui minha calculadora e vou entrar com irradiado. Ó. Leitura Advante, 227, 59, 10, menos 146, 23, 41. Mesma conta que eu já tinha feito lá, né? Só para não sair aqui do CAD. Então, 81, 35, 29. Esse vai ser o valor que eu vou entrar. 81, 35, 29. Então, venho aqui com a minha linha. Ó, saindo daqui. Arroba. Vou botar uma distância aí. Vou botar 500, tá? 81. Sinal de menor, 500. Sinal de menor, 81. 35, 29. Beleza? E fez minha primeira linha. Tá? Uma linha aí de 500 metros. Agora, eu quero fazer essa segunda linha. Tá? Só que a minha direção está do A para B. Então, eu tenho que mudar ela. O outro eu fui pelo Drawing Units. Aqui eu vou vir por aqui. Tá? Drawing Utilities e Units. Mudar a direção, vou selecionar o ângulo e agora eu vou falar então que é do B para o A. Beleza? Deu um OK, OK. E vou fazer a linha também, mas antes eu tenho que calcular o meu irradiado. Então é 201, 21,43 menos 296, 09, 50. Deu esse valor, vou somar 360 e 265, 11,53. Então, vou vir aqui na linha, né? Line, especificar o primeiro ponto, arroba 500, sinal de menor, 265, 11,53. Beleza? E fez a minha segunda linha. Pô, mas não encontrou, né? 500 não foi o suficiente. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu preciso que elas se encontrem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um fillet com raio 0, já está aqui 0, né? Ou posso vir aqui, se tivesse outro valor, dou um 0, Enter. E vou selecionar essa e essa linha. E, ó, ele se encontrou lá. Agora eu venho e boto meu pontinho lá e as coordenadas dele. 1383,997, 1380,034. Vamos dar um list aqui. E vou anotar esses valores. Tá? Então, meu ponto C com suas respectivas coordenadas. Tá certo? Então, um encontro dos dois prolongamentos de reta vai dar aqui as coordenadas do meu ponto C.
Tá certo? Nesse caso, então, como vocês viram lá em campo, a gente pegou 2 pontos dentro do IFES que mediu um terceiro ponto lá distante, né? Que eram as torres. Tá no nosso vídeo lá de procedimentos de campo. Beleza? E eu encontrei essas coordenadas aqui. Então, estou aqui com o nosso resultado. Tá? E o resultado que deu no CAD, deu a diferencinha ali, né? 3,4 para 3,5. Que é normal, então, nos nossos cálculos ali, né? Às vezes é um décimo de segundo, alguma coisa assim que muda, que deu essa diferençazinha aí. Esse foi o vídeo relativo à interseção angular. Muito obrigado e até o próximo vídeo.